Boa noite a todos. Estamos de volta para encerrarmos esse estudo do tema O Reino de Deus. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do estudo. Eu tive uma experiência muito boa em preparar e estudar a respeito, em montar o estudo e assim eu sinto assim claramente o quanto que Deus foi trazendo uma direção para os temas, para a gente formar cada dia de estudo, e para mim foi muito, muito prazeroso, muito enriquecedor, e eu espero que tenha sido para você também. Mas eu queria te sugerir uma coisa. Uma vez que nós não estamos apenas explanando sobre alguma pregação, algum assunto específico, a gente está fazendo um estudo. Obviamente que a gente traz inúmeros versículos, inúmeros textos bíblicos e fica muito difícil reter todas as informações. Então, quando você puder ou quiser, vá revendo aos poucos cada tema, cada dia, para que você possa, de alguma maneira, reforçar esse entendimento e trazer à sua memória, trazer à sua própria vida o quanto que nós ainda precisamos alcançar e botar em prática, porque a proposta desse estudo não é que a gente apenas conheça a respeito do assunto, é que a gente se dê conta do quanto que ainda precisamos buscar e alcançar e tomar posse das coisas que o Senhor já disponibilizou para cada um de nós. O tanto que nós deixamos de usufruir, na verdade, é o tanto que nós desperdiçamos da graça que o Senhor já tem disponibilizado a cada um. Então, é um desperdício, vivermos sem usufruir cada uma dessas coisas. E aí, assim, só para a gente fazer uma rapidíssima recapitulação, já que estamos no último capítulo desse tema, nós começamos nos primeiros estudos falando sobre o que era o reino de Deus. Depois, então, nós falamos a respeito das preciosidades desse reino, falamos a respeito da fé, que é fundamental para vivermos dentro desse reino. Daí falamos também do tanto que Deus tinha como propósito de resgatar o homem à essência daquilo que ele havia criado. Em seguida, começamos a falar sobre o Senhor do reino. E aí falamos sobre Deus Pai, Deus Filho e em seguida Deus Espírito Santo. E finalmente, na semana passada, falamos sobre o cidadão do reino. O quanto que e de que maneira esse cidadão deve se posicionar, lutar e se preparar para, de fato, exercer o seu papel como cidadão do reino. E hoje, então, para encerrarmos, nós vamos falar a respeito da noiva do reino, que é a Igreja do Senhor Jesus. Então, muitas outras coisas, evidentemente, a gente poderia falar a respeito de reino de Deus, porque existem muitos assuntos que poderiam ser ainda esmiuçados a respeito desse tema, mas nós vamos estar encerrando hoje, para podermos falar de outras coisas. Obviamente é um tema imenso que eu não teria a menor pretensão de falar plenamente a respeito dele. Mas à medida que o Senhor for nos movendo, a gente vai trazendo outros assuntos que vão complementando e que vão sendo também bastante importantes de nós estudarmos. A Bíblia ela faz uma belíssima referência a respeito das bodas do Cordeiro. E eu queria então te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. E enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu vou fazer uma breve oração. Amém? Senhor, nós te damos graças por esse momento e clamamos pelo teu auxílio e pela tua presença. Te pedimos que o teu Espírito venha e nos capacite, não apenas a falar, mas a ouvir, e de forma que todos nós possamos aprender, reter e viver a tua palavra, Senhor. Abençoa-nos nessa hora, Jesus. Nós precisamos do teu auxílio, da intervenção e do derramar do teu Espírito sobre as nossas vidas nesse momento. Te damos graças por tudo e a ti seja toda a honra e toda a glória em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 6, a palavra do Senhor nos diz assim: Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória,
porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja a esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. A plenitude do reino de Deus, ela se estabelece nesse dia glorioso do encontro do noivo com a sua noiva. Há muitos textos bíblicos que fazem menção a respeito do Cordeiro, a respeito do noivo e também da noiva. Nós podemos ler a respeito disso no livro de Cantares, nos evangelhos e também nas cartas apostólicas. A gente vê diversas menções a respeito dessas três figuras: o Cordeiro, o noivo e a noiva. E exatamente por conta de tudo que a Bíblia nos ensina, nós sabemos que o Cordeiro, que também é chamado de noivo, é o Senhor Jesus. Ele é o sacrifício, o Cordeiro sacrificado, e ele é o resgatador, ou seja, o próprio noivo, que resgata essa noiva que antes estava perdida, por conta de todo o pecado que gerou o distanciamento do homem para com Deus, o seu Criador. Então, a noiva, a Bíblia diz que é a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus é a noiva. Mas ela é a noiva lavada, remida pelo precioso sangue de Jesus, vestida de atos de justiça, para que ela esteja exatamente à semelhança do justo Jesus. Assim como Jesus é justo, essa noiva precisa estar vestida, adornada, com esse linho finíssimo que são os atos de justiça. Ou seja, como que nós, pecadores, podemos nos vestir de atos de justiça, senão por uma comunhão e uma consequência dessa intervenção do Espírito de Deus nas nossas vidas, a partir desse lavar regenerador do sangue de Jesus. Só o Espírito de Deus pode completar a obra iniciada pelo lavar do sangue, porque é muito fácil a gente entender isso. Se nós pegarmos uma criança imunda, depois de ter brincado horas e horas num parquinho, e nós dermos um banho nela, essa criança vai sair do banho limpinha, cheirosinha, toda perfeitinha. Mas se você der mais 2 horas para ela, ela vai estar toda sujinha de novo, porque a criança vai estar brincando e ela naturalmente vai se sujar. Assim somos nós com relação à vida e o pecado. Nós fomos lavados e remidos no sangue de Jesus, mas a nossa natureza nos impulsiona para o pecado. Nós já vimos isso nos outros estudos, eu não quero me alongar nessa questão. Então, o que é preciso para que nós nos mantenhamos lavados? É preciso que essa obra de restauração seja feita em nós, de dentro para fora, nos transformando a cada dia à semelhança do Senhor Jesus, ou seja, à semelhança do justo Jesus. Por isso, os atos de justiça precisam nos vestir. As bodas, na verdade, é o grande dia em que a igreja de Jesus estará se unindo ao Senhor Deus por toda a eternidade. Esse é o momento crucial de tudo que nós ambicionamos alcançar, de tudo que a gente anseia alcançar. Até aqui, como nós já vimos em outros dias de estudo, nós estamos peregrinando e continuaremos peregrinando até chegarmos na presença de Deus. E o dia das bodas é o dia que vai estar realmente celebrando essa união eterna. E esse é o maior ganho de toda essa trajetória, é estarmos eternamente na presença do Senhor. Uma vida eterna, uma vida que não se restringe aos 60, 70, 80, 90, 100 anos que a gente possa viver nesse mundo, mas ela vai se estender por toda a eternidade e não mais debaixo de lutas e de tantas aflições como vivemos nesse mundo, mas regada de paz, de gozo, de alegria, que a gente vai estar desfrutando na Nova Jerusalém. Falamos sobre isso
em um dos primeiros estudos, se eu não me engano, o terceiro. Volte lá para que você possa rever e se alegrar com esse momento tão sublime. Que imagem maravilhosa que a gente pode estabelecer na nossa mente de imaginar a união do noivo e da noiva de Cristo com a sua igreja. É o dia esperado, o dia mais esperado pelo Senhor Deus, o dia em que Ele vai estar resgatando plenamente por toda a eternidade o homem para junto dele. Isso é o que o Senhor anseia, estar conosco por toda a eternidade. Lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 31, a palavra diz: Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O mistério é como que Cristo pode se tornar um com a igreja. É o casamento, é essa união, a boda do Cordeiro. A unidade de Cristo com a igreja, ela é comparada à harmonia de um corpo. Por isso também vemos na Bíblia a referência de Cristo como o cabeça de um corpo, que é a igreja. E lá em Colossenses 1,18 diz: Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Também diz em Colossenses 1,24: Agora me regozijo, o apóstolo Paulo dizendo: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, ou seja, do corpo de Cristo, que é a igreja. Então Jesus é a nossa cabeça e nós todos, cristãos, cidadãos do reino de Deus, somos o seu corpo. Um corpo saudável, ele é comandado harmonicamente pelo cérebro, ou seja, pela cabeça. É a partir do cérebro que todo o corpo recebe o comando para que ele trabalhe e para que ele seja competente em todas as suas ações, em todo o seu funcionamento. Por isso é fundamental que essa sujeição de todo o corpo aconteça para com a cabeça, ou seja, toda a igreja tem que estar sujeita ao comando do Senhor Jesus. Toda a igreja precisa estar harmoniosamente sujeita a esse comando que coordena os nossos movimentos e que nos faz caminhar em uma única direção, com um único objetivo. É muito fácil nós entendermos isso. Pensa no seu próprio corpo. Ainda que você tenha na sua cabeça muitas tarefas diferentes a realizar, o seu cérebro te comanda a uma tarefa de cada vez. Se ele disser, você precisa ir à cozinha, pegar um copo d'água, e ele te disser, mas também precisa ir à sala, buscar o seu celular, você não vai conseguir fazer as duas coisas simultaneamente. Você vai ter que escolher primeiro um, depois o outro, primeiro o outro, depois o um, e aí harmoniosamente todo o corpo se dirige para o mesmo objetivo. E assim somos nós, igreja de Cristo, debaixo do comando desse nosso Senhor maravilhoso. Também é fundamental que o corpo trabalhe coordenadamente, membro com membro, em benefício do próprio corpo. Porque não adianta a gente pensar que um braço vai para um lado, o outro vai para o outro, uma perna vai para um lado, outra vai para o outro, e que nem nós podemos ter membros que pensem por conta própria e tomem decisões independentes. Isso não seria um corpo saudável, isso seria um corpo com algum problema neurológico, com completa falta de coordenação. Como nós sabemos que o problema não está na cabeça, porque Jesus é perfeito, então nós precisamos estar harmoniosamente unidos em prol da obediência a esse comando. Em Efésios capítulo 4, a partir do verso 15, a palavra diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, a cooperação das partes desse corpo, ela traz benefício para si mesmo. Se a gente não perder isso de foco, se nós não
nos esquecermos de que a nossa cooperação mútua em prol uns dos outros, em prol dessa igreja, isso redunda em benefício para nós mesmos, por certo, nós deixaríamos de lado muitas questõezinhas que muitas vezes geram atritos e divisões entre nós. Então, isso quer dizer que a igreja é formada por cada um de nós, e assim como os membros de um corpo não podem se desassociar uns dos outros e permanecerem vivos, assim também não podemos nos separar do corpo e continuarmos em Cristo. Olha a importância de estarmos reunidos em um só corpo. Se você tiver uma parte do seu corpo amputada, com toda certeza essa parte vai morrer. Ela deixa de estar viva no momento em que ela perde a comunhão e a conexão com todo o corpo. E assim somos nós. Nós não podemos nos desconectar do corpo de Cristo, nós não podemos romper com a igreja e acharmos que nos preservamos vivos na nossa comunhão com Cristo. Pense nisso. No versículo 16 que nós lemos agora há pouco diz: segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Justa cooperação de cada parte. Mas por que as coisas não são tão lindas ou tão maravilhosas quanto poderiam ser ou quanto deveriam ser? Nós precisamos estar atentos a alguns equívocos. Apesar de sermos uma instituição perante a sociedade, sabemos que não é esse o significado da igreja. A igreja não é uma instituição. A igreja não é uma organização do ponto de vista empresarial. A igreja é uma sociedade, sim, porque estamos todos convivendo juntos. Mas a igreja é um organismo, acima de tudo, espiritual, que só é vivo por meio desse Espírito Santo e debaixo do comando desse cérebro que é o Senhor. Lá em 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 12, diz assim: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, que é Pedro, né? E eu de Cristo. E aí o apóstolo Paulo pergunta: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Então, na verdade, nós não pertencemos a denominações, nós não pertencemos a pastores, nós pertencemos a Cristo. Obviamente nos organizamos porque estamos em bairros diferentes, em cidades diferentes, em países diferentes, em estados diferentes. Então nos organizamos em grupos, em células, né, de pequenos grupos ou grandes, dependendo se a igreja for muito grande, mas não é o nome da igreja ou o pastor que está à frente da igreja que é o centro de todas essas coisas. Não é porque eu pertenço a uma igreja e outra pessoa pertence a outra denominação que nós não temos nada a ver um com o outro. Somos todos parte de uma mesma igreja, somos todos parte da igreja do nosso Senhor Jesus. A organização da igreja, com definição de responsabilidades e ministérios, é para o seu melhor funcionamento e desenvolvimento. Apenas para isso. Uma forma de organizar as tarefas, os trabalhos, assim como são organizadas as nossas funções no nosso próprio corpo. Olho faz função de olho, boca faz função de boca, as mãos fazem a função das mãos e por aí vai. Então, a verdadeira igreja, então, é o quê? Ela é a unidade daqueles que creem em Cristo. Essa é a verdadeira noiva. A unidade daqueles que creem em Cristo. Não importa se no Rio de Janeiro, se em São Paulo, se na Rússia ou se no Japão. Todos aqueles que creem em Cristo e buscam viver por meio dele, em comunhão com o seu espírito e em comunhão com o seu corpo. Essa é a igreja, esse é o corpo de Cristo. Porém, quando juntamos pessoas, nós estamos sujeitos a nos depararmos com problemas que acontecem frequentemente nos relacionamentos interpessoais. E aí, então, muitos problemas começam a acontecer e a Bíblia descreve muitos deles
né? Problemas que já aconteciam na igreja primitiva e que infelizmente a gente vê acontecendo muitas vezes nos nossos dias e ao longo, né, de todas as eras. E então na igreja primitiva também aconteciam algumas coisas que a Bíblia faz questão de apontar para que nós possamos estar atentos, para evitarmos certas coisas que promovem enfraquecimento desse corpo, adoecimento dessa noiva. E lá em Gálatas 5, a partir do verso 13, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Nós falamos sobre a carne na semana passada e o quanto que tudo isso pode ser prejudicial para nós mesmos, e uma vez prejudicial a nós, é prejudicial a todo o corpo. Então, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se vós, porém, desculpa, li tudo errado aqui, vou voltar. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Esse versículo é muito forte. É muito forte pensar que nós estamos nos reunindo para nos mordermos mutuamente, para nos devorarmos uns aos outros. Eu quero saber se você usa a sua mão direita para beliscar o seu braço esquerdo, ou se você usa a sua mão esquerda para tapear o seu rosto. Nós não fazemos isso. Muito pelo contrário, quando algo em nós dói, a gente se alisa, a gente se acaricia, a gente tenta amenizar o sofrimento. E assim nós deveríamos olhar uns para os outros, como um só corpo. E então o apóstolo Paulo continua dizendo, lá em Coríntios 6, a partir do verso 1, porventura, algum de vós, tendo questão contra outro, Desculpa, li errado. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Eu peguei esse texto exatamente para que você se dê conta disso. Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Olha a função para a qual Deus tem nos colocado. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vós, quando tendes de julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Isso é o apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Coríntios. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Quantos problemas a igreja primitiva viveu e quantos problemas muito semelhantes, talvez até em algum aspecto piores, nós temos vivido nos nossos dias. Quantos escândalos, quantas críticas, quantas atitudes agressivas de irmãos contra irmãos, pastores contra pastores e tantas coisas mais que acontecem entre as igrejas e às vezes dentro de uma mesma igreja. E aí então o apóstolo continua lá em Coríntios 11, a partir do 17. Nisso, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós,
quando vos reunis na igreja. As divisões, as facções, as invejas e toda sorte de confusão, não te lembra coisa alguma? Nos lembram as obras da carne. E eu também lembro que as obras da carne fazem milícia contra a nossa própria alma. E assim como ela vem contra a nossa alma, ela vem também contra o corpo de Cristo, contra a igreja, contra a sua noiva. Então, qual é a maneira certa de nós lidarmos com todas essas questões, com todas essas dificuldades que a igreja primitiva já vivia e que nós muitas vezes vivemos e vemos acontecendo nos nossos dias? Lá em Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 12, o apóstolo Paulo diz assim: essa é a solução que nós precisamos adotar nas nossas vidas em todo o tempo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Isso te lembra alguma coisa? Nos lembra o fruto do Espírito Santo. Olha quanto é importante e fundamental que o fruto do Espírito Santo esteja se multiplicando nas nossas vidas, para que todas essas coisas estejam presentes nas nossas relações. E aí ele continua: suportai-vos uns aos outros. Você pode pensar assim, suportar no sentido de aturar aquele sujeito difícil e chato. Até pode ser isso, porque nós precisamos ter essa misericórdia, precisamos ter esse amor e ter essa paciência e essa longanimidade. Mas ao mesmo tempo é de dar suporte ao cansado, dar suporte ao que está frágil, dar suporte ao caído. Se a sua perna estiver com algum problema, você vai buscar um suporte para ela, que seja no ombro de alguém, que seja por meio de uma muleta. Você vai buscar meios de aliviar o peso sobre ela até que ela esteja curada. E nós precisamos dar suporte aos nossos irmãos quando eles estão mais frágeis, feridos, abatidos, doentes de alguma forma. Então, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Fundamental o perdão. Caso tenha alguém motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Você se lembra de alguma coisa com essa frase? A oração do Pai Nosso. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Nós precisamos aplicar o perdão. Muitas vezes eu sei que é difícil e as pessoas às vezes utilizam a argumentação de que elas não têm amnésia, que elas não esquecem o que aconteceu. Glória a Deus, não temos amnésia, mas nós podemos ser tão curados a ponto de esquecermos o impacto daquela dor e de fato não nos lembrarmos mais dela. Eu tenho certeza que todas as mulheres que passaram por um parto natural, elas sentiram imensa dor na hora do nascimento daquela criança, mas a alegria é tanta e depois tudo passa com tantas experiências positivas que ninguém para lembrar da dor que sentiu naquele momento. E assim então nós deveríamos também estar sendo tratados para que as feridas que os outros nos provocam não fiquem latejando a vida toda, porque aí é óbvio que isso torna mais difícil que a gente não só perdoe, mas também lance no mar do esquecimento. E então ele diz que nós devemos nos perdoar mutuamente, assim como o Senhor nos perdoou. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E eu quero te lembrar do texto que o apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios capítulo 13, em que ele diz que eu posso fazer tudo na minha vida. Se não tiver amor, não vale de nada, ainda que eu dê o meu próprio corpo, ainda que eu dê a minha própria vida. Se eu fizer isso sem amor, não vale de nada. Então, os nossos sacrifícios, os nossos esforços, se não forem movidos e carregados pelo amor de Deus em nós, eles não vão nos trazer retorno, eles não vão gerar para nós benefícios e nem galardão. É importante que a gente esteja sempre buscando de Deus esse amor que nos sensibiliza,
porque as lutas, as adversidades, as aflições, elas tendem a nos embrutecer, elas tendem a nos fazer mais frios, a nos distanciarmos uns dos outros, para evitarmos novas feridas, para nos protegermos. Mas o amor de Deus, que é perfeito, e é que ele chama de o vínculo da perfeição, esse amor lança fora o nosso medo, esse amor cura as nossas feridas e esse amor nos capacita a expressarmos a graça de Deus para aquele que está também ao nosso lado. Então, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. O quanto que é importante nós trabalharmos a gratidão, o quanto que a ingratidão pode não apenas nos fazer pensar e realmente acreditar que somos sempre desfavorecidos em detrimento de outros que são mais agraciados, mas isso também nos distancia de Deus, porque a gente nunca se sente contente o bastante com aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós estamos sempre olhando para o que falta e nunca fixando os nossos olhos em tudo que Ele tem nos proporcionado. Então precisamos exercitar a gratidão, não apenas para com Deus, mas uns para com os outros. Nos lembrarmos, sim, não daquilo que fizeram para nos ferir, mas daquilo que fizeram para nos abençoar. Isso nos faz bem, isso nos faz saudáveis, isso nos faz mais felizes e mais contentes, né, ao longo da nossa vida. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Que sabedoria é essa que eu posso ter, senão a sabedoria que Deus me dá gratuitamente? A palavra do Senhor diz, quem precisa de sabedoria, peça a Deus. Nós podemos ter experiência de vida, mas nos falta muitas vezes uma sabedoria que excede o entendimento, que excede as instruções que os livros podem nos dar. É uma sabedoria que vem do alto. E a Bíblia fala claramente sobre essa sabedoria e ela nos incentiva a pedir, porque ela diz que Deus dá liberalmente àquele que pede. Então peça a Deus sabedoria, porque essa sabedoria vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida de outras pessoas a quem você possa entregar uma palavra de sabedoria. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão, novamente ele repete isso, em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então eu quero te dizer, se algo você vai fazer e você não pode fazer em o nome do Senhor, porque você não pode misturar o nome do Senhor com esse algo que você vai fazer, então é sinal de que você não pode fazer isso. É sinal de que isso não é bom, é sinal de que isso não é correto, porque tudo aquilo que é aprovado, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que vem de toda a instrução que o Senhor nos dá na sua palavra, pode ser feito em o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que ter isso como um parâmetro, até para tomarmos as nossas decisões. Pense nisso, quando você se sentir impelido a uma reação. São nas nossas reações que o nosso eu aparece com maior honestidade, vamos dizer assim. Sem tantos filtros, sem tantos politicamente corretos, como tantas vezes a gente tenta maquiar e enfeitar as nossas ações para, de alguma forma, promover o nosso ser. Então é importante termos atenção às nossas reações, porque elas falam muito mais a nosso próprio respeito. Então nós precisamos fazer todas as coisas e convivermos uns com os outros, fazendo parte dessa igreja, dessa noiva que pertence ao Senhor Jesus, sempre com temor e obediência ao Senhor, com humildade no nosso coração. Quantas vezes nós precisamos lutar contra a nossa arrogância? E é importante a gente estar brigando mesmo com tudo isso sempre que nós identificarmos a arrogância e a altivez no nosso coração. Porque o Senhor nos chama a aprendermos com Ele, porque Ele é manso e Ele é humilde de coração. Então, com humildade, com paz, com cooperação mútua.
E aqui em 1 Coríntios 12, 25, o apóstolo diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Em favor uns dos outros significa em favor de todo o corpo. E isso significa em favor de cada membro individualmente, porque todo o corpo será beneficiado. Nós precisamos então nos atentarmos quanto ao perdão, estarmos sempre dispostos a esse perdão. Efésios 4:32, a palavra diz: antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Eu acho importante a gente sempre lembrar daquela parábola do credor incompassivo. Quando ele devia uma fortuna ao rei, e o rei que ia mandá-lo para a cadeia, porque ele não tinha a menor chance de conseguir pagar aquela dívida, ele, clamando pela misericórdia, o rei o perdoa, não apenas dá mais tempo para que ele pague, o rei o perdoa e o libera da dívida. E ele, saindo daquela imensa bênção que ele havia acabado de receber, ele avança no pescoço de um conservo dele e cobra a dívida de uns trocados que aquele homem devia. E aí o rei, sabendo disso, manda chamá-lo novamente e diz: como assim? Eu te perdoo uma dívida impagável e você não é capaz de perdoar minimamente a esse que te deve esse trocado? Então, assim, é dessa maneira que as coisas funcionam. Deus se dispôs a nos perdoar por meio do sacrifício do seu próprio filho, uma dívida impagável. Nós não tínhamos como pagar a nossa dívida de pecado para com Deus, mas Ele se dispôs a ocupar o nosso lugar na cruz para que nós tivéssemos o perdão. E nós não conseguimos perdoar aqueles que nos ofendem, nos ferem, nos magoam de alguma forma. Se compararmos com a parábola, a dívida que a gente não consegue perdoar e liberar é um trocado diante da dívida que o Senhor Deus perdoou com relação às nossas próprias vidas. Nós precisamos praticar e viver baseados nesse amor que procede de Deus. E aí o apóstolo Pedro, ele diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. É esse amor que não é que passa a mão no pecado do tipo, eu acolho o pecado, tudo bem, podemos estar em pecado, isso não tem problema. Não é nesse sentido, mas é no sentido de nós relevarmos, na disposição de perdoarmos esses pecados e encobrirmos com o nosso amor, assim como o Senhor perdoou os nossos pecados e o lançou para longe dos seus olhos. É dessa maneira. Nós não vamos fazer vista grossa ao pecado, porque o pecado é como uma bactéria poderosa e ninguém vai acolher no seu próprio corpo essa bactéria poderosa. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia. Quem quer abrir as portas para o coronavírus, entre, fique à vontade, você pode contaminar toda a minha casa, toda a minha família, você pode ir matando todos nós. Não, ninguém está com essa disposição, muito pelo contrário, nós estamos atentos e vigilantes para nos livrarmos dessa contaminação. Assim precisa ser os nossos olhos para o pecado. Mas nós precisamos acolher e amar o pecador. E há uma grande distinção. E esse pecador, muitas vezes, não é aquele pecador que está lá fora, vivendo alheio à vontade de Deus. É alguém que possa estar do nosso lado, dentro da própria igreja, e que em um deslize nos fere, nos ofende, tropeça. E nós precisamos ter olhos de misericórdia. E ao mesmo tempo de estendermos a mão para ajudarmos esse irmão a sairmos dessa condição, com o amor de Deus. Continuando, nós precisamos também tentarmos conviver com boa vontade para nos afinar. E existe um texto muito interessante lá em Provérbios 27, 17, que diz: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Então é inevitável que esse atrito aconteça muitas vezes, mas no meio dos atritos nós vamos aparando as nossas arestas, nós vamos aparando essas partes pontudas que ferem uns aos outros e elas vão se desgastando até o ponto de nos tornarmos lisos e não mais nos agredirmos uns aos outros. E é maravilhoso pensar nisso, né? Muitas vezes os atritos
eles servem exatamente para denunciar arestas que existem nas nossas vidas, e cabe a cada um examinar a sua própria aresta e se empenhar por removê-la. E, na verdade, as arestas são reveladas pelos atritos, né? Por esses conflitos. Então, precisamos mesmo aproveitar essa oportunidade quando elas acontecem. E também precisamos lembrar que tudo tem que ser feito para a glória do Senhor e por isso em o nome do Senhor Jesus, né? Além disso, a igreja precisa estar atenta com relação a outras questões. Nós primeiramente falamos das questões internas, ou seja, dos problemas que a igreja, que a noiva de Cristo, ainda nessa peregrinação, enfrenta dentro dela mesma, dentro desse contexto de comunhão e unidade de todos os membros num só corpo. Mas nós precisamos estar atentos também para as adversidades que vêm de fora para dentro, para aquilo que é armado e de alguma maneira articulado pelo diabo para prejudicar, minar, ferir a igreja de Cristo, ferir a noiva do Senhor Jesus. Nós já vimos isso em outros estudos, já que ele não pode atingir o Senhor Deus diretamente, ele atinge o alvo do amor de Deus, que somos nós, que é a igreja, que é a noiva de Cristo, que é o seu corpo. Então a gente precisa estar atento com relação ao joio e às falsas doutrinas, que são as duas estratégias que o diabo promove para trazer contaminação e enfraquecimento da igreja. Com relação ao joio, há uma parábola extremamente interessante que fala lá em Mateus capítulo 13, a partir do verso 24, diz assim: outra parábola lhes propôs o Senhor Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Preste atenção nisso, ele semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, no meio do trigo apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? E ele respondeu: não, replicou-lhe ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Ou seja, não penaliza aquilo que é bom, tentando tirar o que é ruim. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o em meu celeiro. E aí então, a partir lá do verso 36, diz o seguinte: então, despedindo-lhe as multidões, que Jesus disse isso para uma grande multidão, foi Jesus para casa, e chegando-se ele a seus discípulos, os discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, o próprio Senhor Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Veja como tudo isso tem tudo a ver com o que nós estamos estudando, o reino de Deus. Então, eu quero repetir. A boa semente, quem semeia, é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ou seja, no inferno. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos, ou seja, aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus na cruz, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, tudo isso é uma estratégia que é feita ainda aqui, mas que só vai ser completamente sanada quando nós chegarmos no grande dia, na presença do Senhor Deus. Quando nós chegamos, e a palavra diz, após a morte, segue-se o juízo. Nós chegamos diante de Deus e já ali Deus estabelece o seu juízo. Ele separa o joio do trigo. O trigo são aqueles que receberam, que creram e receberam o sacrifício de Jesus na cruz e que se mantiveram ali debaixo do seu sangue, em obediência e em temor à palavra de Deus, na comunhão com o seu corpo. E o joio são aqueles que, na verdade, nunca se importaram com Deus e nunca creram em Jesus e o rejeitaram, mas que estavam no meio da igreja apenas para trazer contaminação. Então é importante entender isso. O joio muitas vezes vai estar no meio da igreja. Por isso nós precisamos estar atentos. Não é que nós vamos sentar na igreja, olhar para o lado com aquele ar de desconfiança e pensar, você é joio ou você é trigo, com medo daquele que está sentado do nosso lado. Mas simplesmente, como a própria palavra diz, pelos frutos conhecereis. Então nós saberemos quem é quem pelos frutos que nós produzimos. Aquele que produz frutos de arrependimento, aquele que produz frutos de justiça, aquele que produz o fruto do Espírito Santo, esse se revela joio. E aquele que não se mostra, não apenas temente, não apenas conhecedor da palavra, não apenas obediente, mas até muitas vezes rebelde e resistente, esse não traz frutos. Ele não traz frutos de arrependimento, ele não traz o fruto do Espírito Santo, ele não traz frutos de justiça. Então nós podemos discernir quem é o quê na medida em que nós estamos mergulhados nesse universo do mover do Espírito Santo de Deus, que nos capacita a compreender as Escrituras e a discernir todas as coisas. É importante que a gente esteja atento. Agora, cuidado para que você e nem eu venhamos a estabelecer julgamentos. Não nos cabe julgar o que se passa no íntimo do coração das pessoas. Nós não somos juízes. Só há um juiz, que é o Senhor. Ele é o único justo juiz. Nós não somos juízes uns dos outros, mas nós podemos discernir pelos próprios frutos. Então, o joio, na verdade, são os lobos travestidos de cordeiro no meio do rebanho. E o interesse desses lobos travestidos de cordeiro é devorar aquelas ovelhas. É simplesmente matá-las e devorá-las. São eles os falsos mestres e os falsos profetas que lançam as falsas doutrinas com o intuito de desvirtuarem a palavra de Deus, criarem atalhos ou caminhos de morte para o rebanho. São aquelas pessoas que em algum momento tentam nos influenciar e nos fazer deixar de lado as instruções bíblicas. Não, mas isso não tem problema, não tem nada demais, vamos fazer desse jeito. Não, Deus sabe que nós somos fracos mesmo. Não, Deus sabe disso. E começam argumentos, começam justificativas, começam questões que vão nos desvirtuando da obediência à palavra de Deus. E cada concessão que nós vamos abrindo vai nos enfraquecendo e vai nos distanciando desse único e reto caminho. Basta nós pensarmos o seguinte: se você estabelece uma reta e depois você quer fazer uma outra reta em cima desta mesma reta, se você pegar uma régua e milimetricamente você sair daquela linha, daquela primeira reta, a princípio esse desvio parece minúsculo, mas lá na frente você vai estar completamente separado do final daquela primeira reta. E é assim que acontece muitas vezes essas influências. Os falsos profetas, os falsos mestres, as falsas doutrinas, elas não vêm gritando barbaridades muitas vezes contra a palavra, mas elas vão a partir de verdades, fortalecendo sofismas, mentiras que vão nos desvirtuando, às vezes minimamente, mas se a gente se mantém naquele desvio, lá na frente nós vamos estar completamente separados desse caminho único e verdadeiro,
que nos leva à vida eterna, que nos leva às bodas do Cordeiro. E eu quero te lembrar que aquele texto que nós lemos de Apocalipse diz: bem-aventurados aqueles que são convidados às bodas do Cordeiro, porque só vai ser convidado a estar lá presente no dia das bodas do Cordeiro aqueles que são salvos. Então, aquele que não será salvo por conta das suas próprias escolhas, dos seus maus caminhos, esse não vai ser convidado, ele não vai receber o convite das bodas do Cordeiro, da união do noivo com a noiva. Lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 2, diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Presta atenção que o apóstolo Paulo está falando para a igreja. Ele não está falando em relação ao mundo. Nós precisamos estar atentos ao mundo para que o mundo não nos influencie com as suas deturpações quanto às coisas de Deus, mas nós precisamos estar atentos também dentro da igreja, porque os cães, os maus obreiros, os da falsa circuncisão estão dentro da igreja. Tanto que usa a palavra obreiros e usa circuncisão, e aí o apóstolo fala isso. A verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração. É aquela que estabelece no nosso coração a marca da nossa aliança com Deus. A marca do nosso compromisso, que não permite que a gente se esqueça a quem pertencemos e para onde estamos indo e quais são as verdadeiras razões da nossa existência. Que não nos deixa esquecer dessa aliança que foi feita dele para conosco, porque ele nos amou primeiro. Não fomos nós que o amamos primeiro. Ele nos amou primeiro e ele estabeleceu essa nova aliança conosco. E nós apenas correspondemos à aliança. E a aliança foi feita, a marca dessa aliança, no nosso coração. Por isso, é preciso que a gente também lembre que a boca fala do que está cheio o coração. Então, o que é que tem saído da nossa boca? Preste atenção no que tem saído da sua boca, porque as palavras que saem da sua boca revelam o que você tem retido dentro do seu coração. E isso é um termômetro para nós estarmos nos avaliando diariamente e corrigindo qualquer tipo de desvio ou de erro que nós possamos estar cometendo, que vai nos prejudicar muito lá na frente nas nossas vidas, trazendo consequências muito ruins. Lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, a partir do verso 3, diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, ou seja, é soberbo e nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de onde nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, eles estão muitas vezes ali permeando a igreja, achando que vão tirar lucro de tudo aquilo. E a gente precisa se lembrar que não estamos na casa do Senhor para tirarmos lucros financeiros, a gente pode pensar nesses termos, e nem tampouco de ordem pessoal, de valor pessoal. Não estamos ali para nos envaidecermos, para nos engrandecermos, para nos exibirmos, para recebermos aplausos ou reconhecimentos. Nós estamos ali porque nós ansiamos chegarmos nas bodas do Cordeiro, porque nós ansiamos estarmos juntos ali na presença de Deus por toda a eternidade. Então, é importante que a gente esteja atento a isso, para não estarmos recebendo ou absorvendo falsas doutrinas ou palavras que, de alguma forma, discordem daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 1, no verso 1, diz: assim como no meio do povo
surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Eles introduzirão dissimuladamente. Não vai ser uma coisa escancarada, vai ser com muita suavidade, permeando discretamente, infiltrando ali raízes de contaminação, mas serão heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, a gente precisa estar atento a todas essas coisas. Mas como que eu vou discernir essas coisas? Conhecendo a palavra. Se eu chegar aqui hoje e ensinar qualquer coisa que a Bíblia não afirma, e por isso eu faço questão de escolher tantos versículos, para que você veja que não são palavras minhas, que não sou eu que digo, que não é uma impressão minha ou uma conclusão minha, mas são ensinamentos da palavra de Deus. Mas se eu quiser introduzir ideias pessoais, é importante que você tenha o conhecimento da palavra e esse sinal de alerta seja acionado e você diga, opa, nunca vi isso na Bíblia, deixa eu pesquisar para ver se isso é verdade. Isso já me aconteceu de eu pensar, opa, nunca vi isso na Bíblia, deixa eu pesquisar para ver se isso é verdade. E eu fui até a Bíblia e vi que era verdade. E quanto foi bom eu identificar algo que eu nunca tinha prestado atenção na palavra de Deus. Mas muitas vezes a gente pode pensar, opa, isso não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, eu não posso abraçar como uma verdade. Porque a única verdade absoluta é a palavra de Deus. Então, a impureza, ela traz porta de enfermidade para a igreja, assim como o pecado. E a gente precisa estar atento para que esse pecado não traga enfermidade e nos faça adoecer e por isso enfraquecer e por isso até morrer. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios 15:33 diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, até mesmo entre nós precisamos vigiar sobre o que temos falado, para que eu não te contamine, para você não me contaminar e nós não cooperarmos para desvirtuarmos, corrompermos costumes que são bons, costumes que são apreciáveis e que devem perdurar nas nossas vidas. Como todo o nosso corpo sofre quando um dos seus membros está infectado, assim também sofre a igreja, que é o corpo de Cristo, quando o pecado entra, e ainda que seja por um só dos seus membros. Se a unha do seu dedo mindinho estiver inflamada, todo o seu corpo vai sofrer com aquilo. Se essa pontinha do seu corpo, que é mínima em relação a todo o resto, estiver latejando de dor, todo o corpo vai sofrer juntamente. E se você não cuidar disso, você vai ter febre e você pode vir a ter uma infecção generalizada que pode te levar para a morte. E assim acontece conosco. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Somos todos parte de um mesmo corpo e nós precisamos ter cuidado para que nenhum de nós esteja sendo porta de infecção para a igreja, para o corpo de Cristo. Então nós precisamos estar bem firmados na palavra de Deus para combatermos todo o vento de doutrina, combatermos a mundanização da igreja, toda a influência que o mundo e a pressão que o mundo faz de trazer para dentro da igreja os seus valores, os seus preceitos, os seus conceitos. Estarmos atentos para combater a doutrina de homens e também a doutrina de demônios que vem para minar a nossa força, a nossa saúde, o nosso vigor, a nossa autoridade. Em Efésios 4:14, a palavra diz assim, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que induzem, pela astúcia com que induzem ao erro. Que não sejamos levados como vento, né? Que nós sejamos firmes,
que nós não sejamos como um papel que o vento carrega, mas que estejamos alicerçados na palavra da verdade, para que o vento passe e nós permaneçamos no mesmo lugar, ainda alicerçados em Cristo. 2 João 1,9 diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Por isso a igreja precisa se manter saudável, forte, de modo que nem as portas do inferno possam prevalecer contra ela, porque foi exatamente isso que o Senhor Jesus disse. Ele disse lá em Mateus 16:18: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, dar-te-ei as chaves do reino de Deus. O que ligardes na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Que autoridade é essa que o Senhor nos deu? Mas essa autoridade, ela acompanha o espírito de obediência que estava em Cristo e que deve permanecer na igreja, para que nós estejamos em conformidade com o mover de Deus, com o querer de Deus, com a sua verdade, com a sua essência. As portas do inferno não podem prevalecer contra essa igreja. Por isso nós devemos ser zelosos, pensar que a noiva, que traz a imagem da mulher, sempre tão mais frágil do que o homem, sempre tão mais até fraca no ponto de vista físico, do que o homem, mais indefesa do que o homem. Essa mulher, essa noiva, é revestida de autoridade tal que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Que dirá a força dos próprios homens? Porque se essa igreja saudável e poderosa em Deus resiste a demônios e avança inferno adentro, que dirá contra a homens? Nós precisamos nos lembrar que essa foi a autoridade que o Senhor nos deu e não abrirmos mão dela. Por isso nós devemos ser zelosos na obediência à palavra, no cuidado de cada membro individualmente. Meus irmãos, vamos pensar o seguinte: o nosso coração, ele pulsa o sangue para todo o corpo, mas se ele bate e pulsa o sangue e nada mais do corpo funciona, esse corpo não vai funcionar. O corpo vai estar inutilizado, apesar do coração estar bombeando. Então vamos imaginar que nós temos o nosso pastor que está ali trabalhando, se consagrando, se empenhando, se dedicando e pulsando o sangue para todo o corpo. Se o restante dos membros não fizerem a parte que lhes cabe, como que todo o corpo vai ser cuidado? Se a minha mão não fizer a parte que cabe a ela fazer, como que eu vou conseguir coçar o braço? Ou como que eu vou conseguir ajudar a outra mão a pegar alguma coisa mais pesada? Nós precisamos estar cuidando uns dos outros, e esse dever não é apenas do pastor. É claro que o pastor tem o compromisso de cuidar das ovelhas, mas nós também temos o compromisso uns para com os outros, de olharmos uns pelos outros, de nos importarmos com os outros e de nos gastarmos pelos outros, para que todo o corpo seja saudável. Porque senão esse corpo vai estar inerte em cima de uma cama e só o coração bombeando o sangue. E de que isso adianta? Se nada mais funcionar. Então nós precisamos buscar a cooperação e a harmonia de todo o corpo, zelando pela santidade, pela pureza, pelo amor, porque essas são as marcas do nosso Senhor. Nós devemos desenvolver os ministérios. A igreja precisa desenvolver todos os ministérios, assim como buscar com zelo todos os dons, nos empenhando para resgatarmos os perdidos. Esse é o propósito do trabalho da igreja nesse mundo, é permanecer pura e imaculada, distante do pecado, mas também resgatar aquele que está perdido.
Não apenas se manter lavada, mas ir em busca daqueles que estão perdidos para aumentar o seu próprio corpo, multiplicar e crescer e frutificar em coisas boas. Esse é o propósito de Deus, salvação das vidas. Deus, por meio do seu Espírito, distribuiu à igreja dons espirituais e ministérios, a fim de proporcionar ao corpo de Cristo todas as condições necessárias para vencer o mal, para vencer a carne, para vencer as adversidades e para ser eficaz na propagação do Evangelho. Se nós formos negligentes com os dons e os ministérios que o Senhor distribuiu, esse corpo fica enfraquecido, esse corpo fica ineficaz, ele atua precariamente. Então é importante que você saiba qual o ministério para qual o Senhor te chamou. E se você não sabe, busque saber, coloque-se diante dele, diga: Senhor, eis-me aqui. Qual a razão da minha existência? O que o Senhor quer fazer através da minha vida? Deus te deu uma personalidade, Deus te deu características pessoais. Não é apenas para você se chamar, por exemplo, Cristiane. Não é para que você tenha um nome que te distingue dos demais. É para que você seja usada em uma determinada parte desse corpo. Deus não vai anular a sua personalidade. Deus não vai anular as características que Ele mesmo te deu. Ele vai limpar a sua vida, mas Ele não vai te anular, muito pelo contrário. Ele quer te usar exatamente dentro dessas características, porque você tem características que atendem a um propósito. E não apenas características, mas você tem um ministério para o qual você foi chamada, e Deus te deu dons para te ajudar a exercer o seu ministério. Porque Ele sabe que nós não temos as condições por nós mesmos. É preciso recebermos do alto coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. Então o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Não. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Capítulo 12, versículo 4. Mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, nós precisamos ser a igreja de Cristo, sua noiva, preparada, capacitada em todas essas atividades, em todos os ministérios, em todos os dons, para que nada falte a esse corpo. Nada falte aos cuidados do corpo. Por isso Deus nos deu coisas extraordinárias. Operação de milagres é extraordinário. O dom de profetizar é extraordinário. A capacidade de ensinar é extraordinário. Dons de governo, de socorro. Tudo isso é extraordinário. Tudo vem como dom, como capacitação do Espírito Santo para as nossas vidas. A Deus seja a glória pela sua infinita bondade, pelo fato dele distribuir entre nós todas essas realizações. Sabe por quê? Porque se nós tivéssemos tudo isso, cada um em si, nós não precisaríamos uns dos outros. E exatamente o Senhor distribui uma coisa para um, uma coisa para o outro, exatamente para que a gente precise uns dos outros e conte uns com os outros, e nisso nós estejamos caminhando juntos, em concordância, a favor do corpo, em benefício do corpo, para a alegria do nosso Senhor, o nosso noivo. Porém, quando nós somos negligentes no exercício do nosso ministério, ou no exercício dos dons, ou esses dons não encontram lugar para se manifestar através de nós,
a igreja padece, ou seja, todos nós padecemos. Todos nós padecemos. Há um texto bíblico que diz assim: o povo, por falta de profecia, o povo perece. Por que falta a profecia? Porque falta o profeta? Porque falta o dom de profetizar? Então esse profeta precisa estar ali. Ele não pode se abster de exercer a função para o qual o Senhor chamou. Cada um na sua função. A noiva de Cristo, ela foi chamada para ser forte como Ele é. Ela é chamada para ser santa como Ele é santo. Ela é chamada para exercer a autoridade que Ele nos deu. E nós não podemos abrir mão dessa autoridade e nem abrirmos brecha para perdermos essa autoridade. Ela é chamada para prevalecer contra as portas do inferno, pela ousadia e poder que nos foram outorgados. Nós precisamos exercer esse poder, exercer o poder da fé em Cristo, exercer o poder dos ministérios, dos dons, dos talentos, dessa unidade. Há poder na nossa unidade. Se estamos divididos, nos tornamos enfraquecidos. Há poder na oração em concordância, e nós precisamos estar unidos, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. Há poder na concordância em nome de Jesus, e há poder na pregação da palavra do Evangelho. E a gente precisa estar exercendo todas essas coisas revestidas pelo poder do Espírito Santo de Deus por meio da sua igreja, a fim de nos mantermos firmes, fortes, eficientes no propósito de salvarmos vidas e esvaziarmos o inferno. Lá em Efésios 4 diz: segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E lá no capítulo 5 de Efésios diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo, eu quero deixar Efésios 5, 25. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É essa igreja que vai estar chegando ali para as bodas do Cordeiro. A igreja gloriosa, noiva do nosso amado Senhor Jesus. Vivamos o reino de Deus na sua plenitude. Amém? A Deus seja glória, que você possa, quando desejar, rever algum estudo passado, relembrar, refrescar a sua memória, o seu conhecimento. E quando você estiver ali, abrindo a sua Bíblia, juntamente com os textos que são sugeridos, aproveite e leia um pouco antes, um pouco depois, para que você se intere de um contexto que envolve aquela palavra. Como é importante nós conhecermos a palavra do Senhor. É ela que nos firma, é ela que nos torna bem firmados, alicerçados nele, e nos permite vencermos a todas essas tribulações. Amém? A Deus seja a glória. Eu espero que você tenha sido realmente abençoado, edificado por meio desse estudo a respeito do reino. A partir de setembro, porque na próxima quarta-feira é a quarta quarta-feira e vai estar acontecendo o culto da família, então a partir da primeira quarta-feira de setembro, nós vamos estar dando início a um novo tema de estudo bíblico, que eu espero que agrade o teu coração. Que nós vamos estar falando sobre o mover do Espírito Santo, sobre os dons e os ministérios. Eu quero gastar mais tempo para a gente estar destrinchando melhor a respeito desse assunto que hoje eu passei tão rápido, para que a gente possa usufruir disso de uma forma que a gente perceba o quanto isso vai transformar a realidade das nossas vidas e a realidade da Igreja do Senhor Jesus, quando cada um de nós se comprometer em buscar e em frutificar no nosso ministério e a partir dos dons que Deus tem nos dado. Amém? A Deus seja a glória. Vamos estar orando nesse momento. Pai querido, nos entregamos em Tuas mãos. Eu te dou graças, Senhor, pelo privilégio de ter estudado a Tua palavra, Senhor, de ter transmitido aos meus irmãos esse estudo a respeito do reino. E eu te peço, Pai, que por meio de tudo isso, a Tua igreja seja fortalecida, seja motivada, seja animada, esteja, Senhor, capacitada pelo mover do Teu Espírito a ocupar o seu lugar nesse mundo, Senhor.
O lugar para o qual o Senhor nos chamou de luz e de sal, dissipando as trevas, Senhor, dissipando o engano, a mentira, a corrupção e toda sorte de males que o mundo tem mergulhado, Pai, porque o mundo jaz no maligno. Mas nós queremos ser a igreja gloriosa, que não apenas estará lá no encontro contigo nas bodas do Cordeiro, mas que desde já está irradiando a tua glória, Senhor, para realmente mostrar a verdade a respeito do Evangelho e da tua palavra, a respeito do teu propósito, do teu sacrifício a esse mundo que tanto carece do teu amor e da tua graça e da tua salvação. Abençoa-nos, Senhor, como igreja, abençoa-nos, como membros desse corpo, abençoa-nos. Torna-nos, Senhor, completamente ligados, de forma que o teu Espírito flua, Senhor, como uma verdadeira seiva. Como tu mesmo diz que eu sou a videira e nós somos os ramos, ou seja, tu és a videira e nós somos os ramos da videira. Nós queremos ser, Senhor, esses ramos que são alimentados pela seiva do teu Espírito. Abençoa-nos, Pai. Nós te bendizemos por tudo, pelo poder do nome de Jesus. Agora eu te peço, Pai, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão com o teu Espírito seja com todos nós e com todo o teu povo espalhado pela terra, hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a nossa próxima reunião, se assim o Senhor nos permitir. Amém.